Olá pessoal, eu me chamo Jorge e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Bom, gente, hoje eu trouxe esse livro aqui, ó, dessa graphic novel do Batman Man Bat. E eu queria conversar um pouquinho sobre esse material e sobre a relação sentimental que eu tenho com essa edição. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal. É muito importante a inscrição de vocês, viu, gente? Porque ela me ajuda a continuar com esse canal. E, no caso de vocês gostarem do vídeo, me dá um like e, se possível, também fazer um comentário sobre o programinha, ok? Bom, gente, Batman Man Bat. Essa história foi produzida por uma dupla de britânicos chamado Jamie Delano, que fica no roteiro, e o John Bolton, que é o responsável pela arte. O Jamie Delano, ele ficou muito famoso porque ele produziu alguns dos melhores arcos, do John Constantine, do Hellblazer. E o John Bolton é um artista extraordinário que ele só não era mais famoso porque ele nunca gostou de produzir histórias de super-heróis. Ele é mais um desses caras que não gostavam dos super-seres. Então ele era muito mais afeito a produzir histórias como As Lendas do Rei Arthur, Espada e Magia. Inclusive ele é o responsável pela arte dessa revista aqui, ó, Marada, ó, Mulher Lobo, que talvez seja um dos trabalhos mais famosos dele, que foi trazida pra gente pelo Pipoca Nanquim, tá? A editora Pipoca Nanquim. Mas ele nunca curtiu desenhar super seres. E aí, de repente, a imprensa começa a divulgar que o John Bolton resolveu pintar uma história do Batman. Gente, isso caiu como uma bomba no colo dos Batmaníacos. Foi assim, uma bate-bomba, né? Vamos dizer assim. Então todo mundo falou, caramba, o John Bolton agora vai pintar uma história do Batman. Aí ficou aquela euforia, todo mundo... Isso foi no começo dos anos 90, por volta de 91, 92. Mas o fato é que a história demorou um bocado para sair. Ela, na verdade, só foi lançada em 1995. E a história trata de um encontro entre o Batman e o Man Bat, que aqui no Brasil é conhecido como morcego humano. O morcego humano, na verdade, ele era um cientista que ele era tão fã do Batman, Kirk Langston era o nome dele. Ele era tão, sabe, assim, fanático pelo Batman, que ele conseguiu produzir um soro que transformou ele num homem morcego, literalmente um homem morcego. Ele não se veste igual o Batman, não usa uma roupa que lembra um morcego. Ele se transforma mesmo num homem morcego, um morcego gigante. E aqui nessa história, o morcego humano, ele planeja invadir Gotham City com uma horda de homens morcegos. E aí cabe o Batman impedir que isso aconteça. É mais uma historinha de super-herói, sabe? É a luta do bem contra o mal. Não há nada que a gente possa fazer com relação sabe, tentar resumir isso aqui. É uma análise mais aprofundada, mais radical, digo, uma dissecação patológica de alguma metáfora ou de alguma mensagem que a gente possa perceber aqui nas entrelinhas. É uma história de super-herói bem contada, só isso, no que diz respeito ao roteiro. Mas o que diz respeito à arte, gente, o John Bolton é um cara fantástico. Olha só essa página aqui em que a gente vê o Batman. Tá vendo? E ela é toda produzida em aquarelas chocantes, tá? Ela realmente é espetacular.
A arte do John Bolton é de realmente cair o queixo. Mas o fato, gente, que essa história aqui, ela demorou para sair, ela só foi lançada mesmo em 1995. E 95 foi um ano muito, muito difícil para mim, foi um ano muito triste na minha vida. Na ocasião, o meu filho, ele tinha adoecido, ele teve um quadro de pneumonia repetida 2 vezes e ele precisou ser internado. E há poucos meses a minha filha tinha nascido. Então eu precisei deixar minha filha, coitadinha, nos cuidados, sob os cuidados da minha mãe, e fiquei praticamente internado com meu filho. Eu ficava o dia inteiro, eu entrava às 7 horas, saía às 7 horas da noite. Então a mãe dele ia para lá e ficava da noite, das 7 da noite até as 7 da manhã. E durante o dia ela ia na casa da minha mãe amamentar a nossa filha. E foi uma época muito triste, porque eu vi meu filho ali internado, sabe? Eu me sentia culpado, porque assim, como é que a gente deixou ele adoecer, ele ter 2 pneumonias seguidas. E aí eu chegava em casa, me ajoelhava, eu fazia minhas orações, eu rezava e pedia muito a Deus, não deixe eu perder o meu filho, por favor, Senhor. E eu chorava bastante, e lembrava da minha filha também, que eu quase não ia vê-la, porque não dava, o tempo não permitia, mas eu sabia que ela estava bem, porque estava sob os cuidados da minha mãe, a mulher que me criou, a mulher maravilhosa que me criou. Mas foi uma época muito triste, e a revista saiu exatamente naquele mês que ele internou, e nessa época a gente conseguia essas revistas mais pelas importadoras, porque era muito difícil que elas viessem na qualidade que elas eram lançadas nos Estados Unidos. Hoje não, hoje elas chegam em capa dura, né? A Panini tem feito um ótimo trabalho aí de distribuição dessas revistas, mas naquela época era mais difícil, e nunca elas viriam com a qualidade que elas saíam nos Estados Unidos, assim, capa dura. Tá? Essa aqui é uma edição em capa dura, tá belíssima. Hoje isso é comum, mas naquela época não. E eu fui buscar a revista, meu filho internado, e eu cheguei, nem abri o lacre, deixei ela de lado, falei, não tenho condição de ler isso agora, não vou ler essa história agora. E aí ele ficou aproximadamente 1 mês internado, mas quando ele saiu, quer dizer, logo saiu o segundo número, porque ela foi lançada originariamente em 3 partes, eram 3 histórias, né? Uma minissérie em 3 partes. E aí saiu o segundo número, ele já estava em casa já, mas ainda estava sob recuperação e sob cuidados, porque a médica tinha nos advertido que esses quadros assim de pneumonia repetida, isso podia acontecer de novo e havia uma tendência a ter que internar ele de novo. Então eu meio que surtei nessa ocasião, eu fiquei muito ali, intenso, muito grudado nele, tomando cuidado, eu levantava de noite, eu dormia com ele e com a menina também, né? A gente ficou ali, eu fazia eles dormirem, contava história. E foi uma época muito triste. Quando saiu finalmente o 3º número, eu também não li, guardei, não olhei a revista. E só depois que ele se recuperou bem, é que eu então fui dar atenção à revista. Mas ela me marcou muito nesse período aí, sabe? Foi um período de muita tristeza, de muita luta. Mas também foi um momento de muita alegria, porque o meu filho se recuperou, ficou bom, graças a Deus. Ele hoje é um rapaz muito bonito, está se formando em Direito esse ano. Minha filha também está ótima. E essa passagem difícil foi embora e deu passagem a muita alegria depois disso. Mas foi um momento muito difícil realmente, muita tristeza. E ver a recuperação dele também foi um momento de muita alegria para mim, de muita felicidade. Mas é isso, a vida da gente é exatamente assim, não é?
A gente tem momentos de felicidade, momentos de muita alegria, e tem momentos também de muita tristeza, de muita dor. Eu já tinha passado momentos difíceis antes disso, e passei momentos difíceis também depois disso, mas esse realmente foi um dos momentos mais difíceis e mais tristes assim da minha vida. Mas é isso, tristeza, alegria, felicidade, dor, é isso que define exatamente o que nós somos. Nós somos seres humanos, apenas seres humanos. Não somos super-homens nem cavaleiros das trevas. Somos apenas humanos, mas isso é o bastante. E essa história aqui eu recomendo, tá? Ela não é uma grande história do Batman, mas a arte do John Bolton fala por si. Cada página aqui é digna de enfeitar qualquer museu de arte que vocês tenham conhecimento. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like para mim, se inscreva no canal e faça um comentário, tá certo? E como eu sempre digo, a gente volta a se ver. Aquele abraço. Tchau.